eu sou a Arine Figueiredo. Oi, pessoal, eu sou a Évila Silveira. Está começando mais um podcast para você ouvir, se informar e relaxar. Ou se indignar, porque, né, Brasil. Recentemente, a Prefeitura lançou um edital de chamamento público para empresas interessadas em administrar os terminais da capital. Assim, os terminais de ônibus de Fortaleza vão passar a ser gerenciados por empresas privadas por meio de concessão. Pensando nisso, surgiu a dúvida do que implica a privatização de um órgão público e como isso deve mudar as experiências nos terminais, visto que a cidade enfrenta vários problemas de mobilidade urbana. E você, assim como a gente está meio perdidinho sem saber o que são esses fenômenos e o que eles implicam? Se sim, fica aí e confere nossa reportagem. A população mundial torna-se mais urbana a cada ano. Atualmente, 54% vive nas grandes cidades, e esse número deve aumentar. A estimativa da Organização das Nações Unidas é que até 2050 o percentual atinja 66%, estatística que reflete e resulta nos atuais desafios da mobilidade urbana. No Brasil, entre automóveis, picapes, furgões, ônibus e caminhões, são 60 milhões de veículos em circulação, em média um veículo para cada 3,3 habitantes, segundo o Sindicato Nacional de Indústria de Componentes para Veículos Automotores. Mas como a gente sabe, nem todo mundo pode ter seu próprio automóvel. Por isso, ficar atento a tudo que está rolando nos transportes públicos é importante. Ter saído a notícia que os terminais serão privatizados não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, mas com certeza é algo que merece nossa atenção. A privatização dos serviços sociais obedece à proposta de mercantilização de bens sociais, admitindo com naturalidade o lucro. O Estado continuaria destinando recursos, mas não para a efetiva ampliação da sua rede de serviços com o intuito de reduzir as iniquidades, ou seja, contrário à equidade. Rodrigo Chaves de Mello, professor de Ciências Políticas da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, esclarece que, apesar das melhorias perceptíveis na privatização dos terminais, a questão da priorização dos lucros da iniciativa privada se sobressai em relação à priorização do Estado, que é a garantia do bem-estar social. Aos que defendem também a privatização, né, ou os modelos de privatização de órgãos e serviços públicos, né, implicaria que o Estado passaria a economizar recursos, uma vez que uma série de serviços passariam a ser custeados, ou seja, o investimento para que aquele serviço possa ser oferecido passaria a ser custeado pelo investidor privado e não pelo Estado. Agora, há também uma implicação que os críticos ressaltam, né, e a qual eu acho importante salientar, né, que diz respeito a uma espécie de subordinação dos direitos sociais à lógica do mercado. Isso porque o agente privado, e é legítimo que o faça, né, ele atua economicamente, né, a partir de uma lógica que não é a lógica original do Estado. A lógica original do Estado é a universalização de serviços, garantia de direitos sociais e ampliação da cidadania. Né. A lógica do agente privado, né, é a garantia de lucros, é obter lucros. De fato, a necessidade de privatizar boa parte do patrimônio público advém do reconhecimento de que o Estado não é capaz de gerir tudo, mas isso não pode fazê-lo abdicar da participação em setores da economia que são de interesse público fundamental, sob o risco de privar a população carente de receber recursos básicos, como a mobilidade urbana. Sobre isso, Rodrigo destaca que o valor das passagens provavelmente irão aumentar com a questão da privatização, e irão afetar justamente aqueles que mais sofrem com a questão da desigualdade social e fazem uso dos terminais todos os dias. A esses, certamente, o processo de privatização será mais nefasto, ou a eles, certamente, a privatização mostrará, né, de maneira mais rápida sua dimensão negativa, né, pois eles terão cada vez mais dificuldade de circular pela cidade. Né? Menos garantia do seu direito social básico ao transporte, à mobilidade. E isso é muito importante de se destacar, né? Pois são justamente os setores mais vulneráveis, os que mais sofrem com a desigualdade, talvez aqueles que mais precisem circular pela cidade para procurar emprego, né? Para procurar reverter, né, e buscar chances, né, no mercado de trabalho, né, e sair da sua situação, né, de vulnerabilidade, miserabilidade, etc. Os graus são variados, né, dentro desse universo. Né?
mas serão justamente eles que terão, né, esse direito minorado através do processo de privatização. Realmente, esses fatores contribuem para a exclusão do acesso ao transporte coletivo. A questão das altas tarifas dos serviços incompatíveis com os rendimentos dos segmentos mais pobres. Nos últimos 10 anos, as tarifas dos ônibus urbanos foram o setor que mais sofreu aumento, o que contrasta com a evolução da renda média do trabalhador no período. Tem também a inadequação da oferta dos serviços, principalmente para as áreas periféricas das cidades, áreas distantes de onde estão os empregos que fazem essa parcela da população ter que gastar horas do seu dia só com a locomoção. Uma pauta que surgiu no decorrer da nossa tentativa de tentar entender os problemas que se relacionam com os terminais foi justamente a da mobilidade urbana aqui em Fortaleza. Verdade, a mobilidade é um componente da qualidade de vida aspirada pelos habitantes de uma cidade. Problemas na infraestrutura de transporte e a qualidade do próprio transporte utilizado comprometem a mobilidade das pessoas e, consequentemente, a capacidade de transitar delas. Nós entramos em contato com o geógrafo e mestrando Lucas Ferreira, que tem como foco de sua pesquisa política urbana e que também já trabalhou pesquisando sobre transportes. O geógrafo esclarece que é importante ficar atento ao falar dos problemas urbanos de Fortaleza porque eles não se resumem ao município. É importante pensar que tanto os quesitos positivos quanto os quesitos negativos que envolvem a mobilidade urbana de Fortaleza, eles não são compreendidos somente no recorte do município Fortaleza. Como é a capital, a metrópole, então ele acaba sendo inserido no contexto metropolitano, sendo, portanto, a sede de toda essa movimentação dessas relações que acontecem nesse espaço urbano. Então, pensar só Fortaleza não resolve os problemas que nós podemos ter e identificar no quesito mobilidade urbana ou acessibilidade em Fortaleza, porque envolve uma outra escala de planejamento, que é a escala metropolitana, e aí envolve não somente a Prefeitura de Fortaleza, mas também o governo do estado do Ceará. Uma solução vislumbrada para a crise na oferta de transporte coletivo e suas consequências nefastas no tocante à exclusão social de grupos de maior vulnerabilidade pode ser encontrado na proposta de Sistema Integrado de Transporte, o SIT. Aqui em Fortaleza mesmo se desenvolveu o projeto do Sistema Integrado de Transportes, que teve 4 fases de implantação. A primeira foi realizada em 1992, 30 anos atrás, com a inauguração do Terminal Antônio Bezerra e do Terminal Messejana. Esse sistema consiste na utilização de transporte coletivo conectado por vários terminais de integração, o que permite ao passageiro utilizar somente uma tarifa de passagem para os seus deslocamentos, desde que o mesmo faça a conexão para o seu trajeto dentro dos terminais de integração. Parece lindo vendo só isso, mas contudo, é evidente a constatação de que existem falhas na operação do sistema de transporte coletivo que tensionam a lógica de benefícios que dizem respeito à sua existência planejada. Uma das falhas que se materializa na privação do acesso aos serviços de transporte coletivo e nas inadequações de mobilidade urbana dos mais pobres. Nós nos perguntamos se esses problemas seriam por uma questão de falta de planejamento, e após essa conversa com Lucas, temos uma nova sugestão. Muitas vezes a gente acaba tendendo a explicar os problemas, né, dizendo que porque não há planejamento. Não há planejamento urbano, não há planejamento da habitação, não há planejamento do transporte, e por isso nós temos o que temos. Há um certo tempo atrás, há algumas décadas, talvez nós pudéssemos nos apegar a essa ideia para tentar explicar algum déficit e várias questões ligadas à questão de um mau planejamento ou de a não existência de um planejamento. Mas hoje nós estamos aí abarrotados de planos, de projetos, de programas, de leis que regem, tratam sobre o planejamento urbano, que no caso existe a política urbana, que é algo mais amplo, né? Que essa questão do planejamento está inserido. Então nós temos muita coisa aí que já existe. Então dizer que hoje o que nós temos é pela falta de planejamento, isso não explica. Claro que algumas coisas elas são consequências dessa falta de planejamento há um tempo, mas hoje muito do que nós identificamos como problema é, na verdade, a falta de execução daquilo que já está posto nos papéis, daquilo que já está posto nos planos. O
que a gente entende a partir de agora é que o ponto não é a falta de um planejamento, e sim a falta de execução desses planos. Então, hoje a gente não pode dizer que há uma falta de planejamento, né? Nós temos problemas na cidade ligado a uma ocupação, né, socioespacial bem distinta, bem desigual, algumas questões bem precárias na periferia de Fortaleza. E aí acaba que esses problemas, né, eles que aconteceram devido à questão do processo histórico mesmo de ocupação da cidade, as regiões mais caras da cidade, o acesso da população a essas áreas e consequentemente um maior acesso a serviços e bens e espaços públicos. Após entender que há uma falta de execução dos planos para a mobilidade urbana, vem à tona a discussão sobre quais problemas podem ser acarretados com isso. É justamente uma ocupação, né, informal da cidade, uma ocupação irregular da cidade, e aí pensando no quesito habitação, e aí consequentemente essa habitação instalada em determinadas áreas da cidade, onde não foi pensado, onde não foi atendido aquilo que foi planejado, isso pode acarretar, por exemplo, na existência futuramente de uma demanda por um serviço público, no caso o acesso ao transporte público, e aí você articular o transporte para atender determinadas áreas em que a princípio não deveriam estar sendo ocupadas, envolve aí uma demanda grande de planejamento, de correção. Como a gente falou anteriormente, nem todo mundo tem condição de ter um veículo próprio e por isso é importante ficar atento a movimentações no transporte público. Um outro ponto agora ressaltado por Ferreira é a utilização dos ônibus para diminuir as horas no trânsito. E aí a gente vê a questão dos engarrafamentos na cidade, e aí as pessoas acabam tendo que passar mais tempo dentro dos veículos, dentro do transporte público. E aí voltando lá para a primeira questão no quesito mobilidade urbana, os ônibus, né, em Fortaleza com as faixas exclusivas, isso acelera a viagem, então é muito melhor, muitas vezes, você fazer determinados percursos indo de ônibus do que indo de carro, né? E aí envolve a questão de quem pode ter o carro, de quem não pode ter, manter, etc. Outra questão levantada pelo nosso convidado foi a acessibilidade aos transportes que é disponibilizada aqui em Fortaleza. A acessibilidade em Fortaleza, nós podemos dizer que ela é precária em algumas regiões da cidade, no caso na periferia da cidade, né? Em algumas áreas em Fortaleza você consegue ter uma grande oferta de linhas de ônibus para você se deslocar para determinadas regiões ou para várias regiões da cidade. Então você consegue fazer esse percurso, né? Alguém que mora na região mais central e precisa ir para o outro lado da cidade, talvez ela precise caminhar alguns quarteirões, ela já consegue pegar um transporte que possibilite, né, esse deslocamento. A acessibilidade pode ser interpretada, portanto, como uma relação entre pessoas e espaço e que, independentemente da realização de viagens, mede o potencial ou oportunidade para deslocamentos a atividades selecionadas. Sendo assim, a acessibilidade estaria diretamente relacionada à qualidade de vida dos cidadãos e traduziria a possibilidade de as pessoas participarem de atividades do seu interesse. Apesar da existência dos terminais, a possibilidade de integração e as ações feitas pela EITUFOR, historicamente, a política habitacional reforçou a exclusão social e a segregação espacial dos mais pobres, ao destinar moradias precárias em periferias desprovidas de serviços e equipamentos urbanos essenciais. Tal política teve como efeito o aumento das distâncias a serem percorridas e a produção de áreas vazias ou pouco adensadas no meio das cidades. Isso inviabiliza a oferta eficiente do transporte coletivo. Não à toa, Ferreira fala sobre a precariedade nas ofertas de linhas de ônibus em algumas áreas da cidade. Em outras áreas da cidade, a oferta de linhas de ônibus ela é muito escassa, né? Você não tem tantas opções, e as opções que você tem é para que pessoas que vivem em um determinado bairro da cidade, ela frequente outros bairros, né, que possuem uma certa centralidade, mas determinados outros bairros da cidade e não
determinados outros restantes ou mais centrais que possuam mais equipamentos na cidade, né? Então, você tem essa desigualdade nesse quesito. Infelizmente, hoje em dia, o objetivo do planejamento de transporte tem se limitado a propiciar uma ampla mobilização de força de trabalho. E isso é feito através da prioridade que o poder público confere ao transporte coletivo urbano em determinadas regiões e pela distribuição da frequência dos ônibus, principalmente nos horários de ida e volta ao trabalho, enquanto as empresas subsidiam passagens para garantir a presença do trabalhador nas indústrias e comércio. Visto tudo isso, é indispensável a necessidade de falar sobre a qualidade de vida no trânsito, já que implica necessariamente abordar o tema de transporte das cidades, sobretudo o coletivo. De acordo com uma pesquisa feita pelo doutor em Administração Pública e Governo Alexandre Gomes, o Brasil é um país desigual, e essa inequidade não é apenas de renda e oportunidades, mas também de acesso aos serviços públicos essenciais. Nos transportes urbanos, isso não poderia ser diferente. Os mais pobres têm menor acessibilidade urbana, já que o raio de alcance físico dos equipamentos sociais e oportunidades de trabalho ficam restritos à sua capacidade diária de custeio de transporte coletivo ou de caminhada. Em menos palavras, e a grosso modo, a questão levantada agora pela Arine e anteriormente pelo nosso convidado Lucas Ferreira é que por mais que existam os terminais para integração e as linhas de ônibus, eles estão em maior número nos centros, o que obriga a população periférica a gastar mais tempo e perder parte da qualidade de vida que poderia ser oferecida. Isso mesmo. Existe uma relação inconsistente entre transporte e estrutura urbana que exige uma formulação de políticas e planos de sistema urbano de transporte, pois o crescimento da cidade e futuros padrões de uso do solo dependem também das redes que são objeto de planejamento. A gente discutiu sobre privatização, mobilidade e planejamento urbano, qualidade de vida no trânsito, desigualdade e vários assuntos hoje. E ainda assim, resta muita coisa que pode ser esclarecida e que só o tempo dirá. Por exemplo, a concessão dos terminais da iniciativa privada foi algo que funcionou? Isso sequer muda alguma coisa na prática? Em uma matéria para o G1, Sávia Erma, a coordenadora de parcerias público-privadas, afirmou que os estudos apontarão que, com uma futura concessão, o serviço público pode ser mais eficiente e, em paralelo, muitos serviços podem ser agregados aos passageiros que ali circulam. Mas isso é algo que a gente só poderá saber na prática. Nós tentamos contatar a Prefeitura e a Itufó em busca de alguns esclarecimentos. Entre nossas indagações estavam: qual o principal motivo para a concessão dos terminais da iniciativa privada? Essa privatização vai afetar os valores da passagem de ônibus? Quais as melhorias esperadas com essa privatização? Até o momento da publicação desta reportagem, não obtivemos respostas de nenhum deles. Este foi um trabalho multimídia entre sonoro e web. Se você chegou até aqui, fica a dica de ir lá no Medium conferir a nossa outra reportagem, também sobre terminais, mas agora com uma história de amor para aquecer o coração e também com a própria história dos terminais de Fortaleza. Sim, esses mesmos que foram o pontapé para a nossa discussão aqui. É isso, gente. Abraço, se cuidem e até a próxima.